Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje, o tema da nossa aula é o Estado e a dimensão política do espaço, em que nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do Estado moderno, as suas funções, as suas concepções e também a forma de organização. No fim dessa aula, nós ainda vamos refletir um pouco sobre a crise e a reestruturação do Estado. E para começar a nossa aula, nós iniciaremos falando sobre o Estado moderno. Bom, o Estado moderno foi durante muito tempo o protagonista da história política e, como nós já vimos no podcast em aulas anteriores, o Estado moderno ele foi interpretado durante muito tempo por autores de geopolítica e também da geografia política como unidade exclusiva do poder. O surgimento do Estado moderno e também a sua atuação é alvo de diferentes concepções e interpretações filosóficas a respeito deste Estado. Por isso, nós não podemos indicar uma concepção de Estado geral ou Estado absoluto, já que existem diferentes interpretações a partir dele e também os Estados devem ser observados à luz das sociedades históricas concretas e da estrutura, do Estado naquela determinada sociedade. Sendo assim, o Estado ele é uma realidade cultural objetiva que não pode ser concebido como uma entidade ou uma manifestação do espírito, conforme defendia Hegel. Numa concepção marxista, por exemplo, o Estado ele é entendido por Marx e Engels como algo provisório, um mal necessário em um processo de transição que expressa a organização capitalista estruturada em classes. Ainda na linha marxista, para que vocês tenham uma noção sobre as diferentes interpretações filosóficas sobre o Estado, o Lenin traz uma referência similar, obviamente, ao Marx e ao Engels, quanto à estrutura de classes, e ele afirma que existem interesses contraditórios e que são irreconciliáveis, e por isso o Estado, para Lenin, seria uma instituição de dominação de uma determinada classe, uma classe dominante sobre classes dominadas. Por isso, nessa teoria marxista, a perspectiva revolucionária é tão importante, porque a revolução proletária seria a única forma para derrubar esse Estado capitalista liderado pelas classes dominantes. Por outro lado, Gramsci vai além desses outros três autores e considera o Estado como a própria sociedade organizada e inclui uma análise mais ampla da sociedade política e da sociedade civil. Nesse caso, ele observa a especificidade de uma determinada sociedade, é fundamental para compreender um pouco melhor sobre o papel do Estado. Todas essas informações que eu falei um pouco mais agora para vocês e outras diferentes concepções, vocês podem encontrar, obviamente, nos referidos autores, mas também naquele livro, Geografia Política e Geopolítica, do Vanderlei Messias da Costa. Bom, historicamente, o Estado ele surge numa fase primitiva do capitalismo, que representava a nova classe dominante que se formava e um organismo institucional subordinado ao mercado. Então, o Estado ele aparece inicialmente como uma expressão do poder da aristocracia que vai garantir aí a unidade nacional, a integridade territorial, a defesa dos princípios do livre mercado, garantia também dos privilégios e diferentes formas de monopólio do comércio. Lembrando que esse Estado moderno vai surgir com a Revolução Francesa, mas as suas bases elas remontam à transição, então, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista entre os séculos XIII e XIV. Esse Estado moderno, então, é uma instituição criada que fica a cargo do que antes era parte da responsabilidade do cidadão. Então, se antes os cidadãos eram responsáveis pela sua própria liberdade e segurança, agora esse papel vai ser transferido, esse papel político e militar vai ser transferido para o Estado em troca de privilégios econômicos e sociais. Alguns vão defender, como no caso do Rousseau, que esse Estado é um contrato social e também a soma das boas vontades dos cidadãos.
Mas, por exemplo, os marxistas, que nós já falamos aqui um pouco sobre eles, o Estado ele não é um contrato, e sim uma imposição de alguns grupos, né, os grupos dominantes sobre os oprimidos. Bom, e se nós falarmos um pouco sobre a origem do Estado, não dá para negar que ela está diretamente relacionada, portanto, o contexto, né, social, geográfico, econômico, político da época. E a transformação no Estado também vai acompanhar todas essas transformações sociais. Então, o Estado ele surge lá naquele contexto do mercantilismo, né, da fase primitiva do capitalismo, e no século XVII, com a busca dessa conciliação entre a aristocracia europeia e a estrutura interna dos estados, passa a haver, então, um aperfeiçoamento da sua própria estrutura, com a consolidação de regras institucionais e legais de convivência. Então, o Estado vai ter um papel normativo fundamental que passa a ser desempenhado a partir daí e que até hoje é um papel importante, né? Os estados têm essa função normativa de regular, então, os fluxos, a circulação, os modos de vida, os comportamentos na sociedade. Nos séculos seguintes, no 18 e 19, ocorre uma ampliação do capitalismo que é acompanhada pela expansão dos domínios territoriais e vão alterar o mapa geopolítico do mundo. Essas disputas externas ampliam o poder dos estados e também demandam uma organização interna da economia. Nós vamos ter aí os surgimentos de partidos políticos que vão representar diferentes aspirações dos segmentos sociais e agora a emergência de um Estado liberal. O Estado liberal, então, ampliou o princípio do não intervencionismo nos negócios privados. E esse Estado era o guardião da riqueza, né, africana e asiática que foram expoliadas pelo imperialismo europeu. Do século XIX até a primeira década do século XX, nós vemos uma mudança no modo capitalista de produção que influencia o significado, a estrutura e a função desse Estado moderno, agora numa passagem entre a livre concorrência e o estágio monopolista. A primeira década do século XX foi sucedida pelas grandes duas guerras, nas décadas seguintes, e também pela crise de superprodução lá de 1929, que acabou afetando as economias capitalistas. Como saída para a crise, então, o Estado ele teve que se reestruturar e passou a participar mais ativamente na formulação e no planejamento da política econômica. E agora o Estado acaba tendo um novo papel, né, na acumulação e também beneficiando os grandes capitais. Nesse sentido, nós temos aquele famoso economista, né, o Keynes, que vai defender o Estado como um fomentador e centralizador da poupança e dos investimentos. Né? Quem não se lembra do Keynes e da sua defesa pelos investimentos estatais, que gerariam efeitos multiplicadores e assim novos postos de trabalho, e com isso, né, tendo ali o trabalhador o seu salário, ele poderia gastar, né, nessa economia, comprar novos produtos. Então, isso geraria efeitos multiplicadores, ou seja, o investimento inicial que o Estado fez, por exemplo, em grandes projetos de infraestrutura, a partir do momento em que funcionários são contratados para trabalhar nesses projetos e recebem os seus salários e gastam em diferentes setores da economia, os rebatimentos desse gasto seriam muito maiores do que, de fato, o primeiro investimento do Estado. Por isso, esse termo, efeito multiplicador. O Estado, então, vai ser visto como interventor, mas essa imagem do Estado interventor, ela se desgasta lá com a crise do petróleo, onde, novamente, nós vamos passar por um processo de reestruturação que eu falei para vocês naquela nossa última aula sobre a diferença, né, entre geografia política e geopolítica e o contexto que a gente precisa considerar a partir da década de 70 e que traz aí algumas informações sobre essa reestruturação. Essa intervenção do Estado não fica só nos países tidos como centrais ou desenvolvidos, mas ela também chega na América Latina, e aí nós tivemos o caso da CEPAL, que é bem ilustrativo nesse caso, né, que tenta romper o ciclo da dependência a partir da proposta de uma política de substituição de importações. Bom,
Conhecendo um pouco este processo de desenvolvimento do Estado moderno, a gente já consegue entender um pouco melhor o que ele representa e que também ele foi se transformando ao passo que a sociedade, que a economia e que outros âmbitos da vida social foram sendo transformados também. Lembrando que as grandes crises, elas vão ser responsáveis, então, por demandar uma capacidade de readequação desses estados. Nós temos 4 concepções básicas de interpretação do Estado, né? Então, a primeira interpretação é o Estado-nação, então, podemos falar assim, de uma forma um pouco mais simples, nessa junção entre o Estado, essa instituição política de soberania reconhecida pelo direito, e da nação, que é aquela comunidade formada por pessoas que compartilham elementos históricos e culturais. Bom, um Estado, é importante dizer isso, né, que ele pode ter mais de uma nação, como é o caso da Espanha, e existem nações que não são Estado, como o caso da Catalunha. Há nações divididas entre vários estados, como a Albânia e o Kurdistão, e ainda aquelas que são teoricamente compostas por diferentes estados, né, como é o caso, né, emblemático dos Estados Unidos. Nós temos ainda os estados plurinacionais, como no caso da Bolívia, né, que reconheceu a pluralidade de nações no seu território e criou aí o Estado Plurinacional da Bolívia. Existem ainda aqueles estados, aqueles povos, né, que não se sentem parte do Estado, como populações do Quebec, curdos, os bascos, os palestinos, e daí vão surgir algumas lutas, né, pelo separatismo e pela autonomia, que vão indicar essa crise, né, do Estado. Bom, além dessa concepção, então, do Estado-nação, que é uma concepção um pouco mais ampla, né, que envolve aspectos históricos, culturais, políticos, nós temos aí o Estado-poder, que é uma concepção que coloca o Estado como o único capaz de organizar a coesão, né? Ou seja, o Estado na função de produzir e reproduzir modelos e interesses e como um elemento de ocidentalização do mundo. Temos uma terceira concepção, que é o Estado-território, que vai partir do princípio de que todo Estado possui um território sobre o qual ele exerce a sua soberania, além disso, o Estado ele é um próprio território, e uma vez que esse território é delimitado por uma fronteira, ele vai incluir a cidadania que é submetida à soberania desse Estado. Por último, nós vamos ter o Estado-administração, que é aquele mecanismo burocrático, organizador e gestor de competências. Então, esse Estado organizador ele tem uma dimensão administrativa, que é prolongada a partir de funções administrativas e da função governamental. Então, essas funções elas vão ser territorializadas, né? Isso acontece, por exemplo, a partir das normas e dos princípios jurídicos, da burocracia, da construção de sedes administrativas, por exemplo, né? Como no caso do Brasil, todo município possui uma sede administrativa, nesse caso, na cidade, e na cidade nós temos aí a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, que vão representar, então, essa dimensão administrativa do Estado, né? Lembrando que elas se fundem, né, em diversos momentos e que essa é só uma divisão didática. Falando agora um pouco sobre as funções do Estado, o Estado ele possui algumas funções que estão relacionadas à sua soberania. Mas existem algumas tarefas, né, básicas que esse Estado vai desempenhar, e essa referência nós vamos encontrar num livro chamado Geopolítica, Identidade e Globalização, onde os autores vão dizer que essas tarefas elas estão relacionadas à manutenção da ordem no interior do território, à integridade e governabilidade, à política externa, à defesa, né, ao controle no geral e a controle interno, né, e a forma como esse Estado se relaciona com outros nas relações internacionais. O Estado, então, ele vai exercer essas competências no seu território e uma vez que ele for questionado, então, quando um Estado ele é questionado pelo seu povo ou até por outros Estados no sistema internacional, esse questionamento não é especificamente sobre o governo,
né, que está ali administrando esse Estado durante um período, mas é sobre a soberania deste Estado. Então, o exercício dessas funções ele vai ser refletido na política de Estado, ou seja, nas relações exteriores e de segurança, que são responsáveis pela estabilidade do próprio Estado, independente da conjuntura de poder. E aí nós temos um exemplo bem interessante, como é o caso da presença dos Estados Unidos, né, em alguns países no Oriente Médio, que não muda independente dos governos. Obviamente que, dependendo do governo, ela é fortalecida ou não, mas os Estados Unidos continua ali presente na região. E isso é uma política de Estado, né? Ainda que ela seja fortalecida ou não em determinado governo, é um aspecto marcante, né, das relações exteriores estadunidense. Nós podemos citar ainda, né, falando sobre a política de Estado, algumas marcas que nós temos na América Latina, e tem um livro muito interessante da Renata Oliveira, que fala sobre os países andinos, em que ela vai mencionar que nesses países andinos existe uma política de Estado, né? No entanto, ela não consegue ser estruturada de uma forma, ou fortalecida, melhor dizendo, já que nós temos uma alternância constante, né, entre direita e esquerda, e os poderes eles se alternam muito. Então, no geral, né, nós temos uma política de Estado, porém não fortalecida. E é muito interessante observar que isso se repete, né, não só nos países andinos, mas também, historicamente, nos demais países sul-americanos. Se nós considerarmos também o Estado, então, como um instrumento de poder, nós podemos indicar ainda outras funções, como a divisão do poder econômico, ideológico e político, né, que o Estado tem, e a garantia da produção da riqueza, da reprodução social da força de trabalho, que é outro ponto muito importante. Então, o Estado, por exemplo, no caso do Brasil, é responsável, né, por regular saúde, educação e outras áreas que são importantíssimas para a reprodução da força de trabalho, mas precisa também entrar em debate como isso é feito, né, e quais são essas condições para a reprodução dessa força de trabalho. E é necessário compreender, então, contextos locais, né, relacionados à infraestrutura, mas também o contexto global, né, e entendendo que nós estamos, como país, localizados em uma divisão internacional do trabalho que nos coloca como subalternos. Então, a nossa mão de obra ela não é tão qualificada, né? E até que ponto que o Estado ele age para reproduzir a força de trabalho, então, da massa trabalhadora no nosso país, de forma a proporcionar melhores condições de trabalho e formação, ou, né, se ele se limita a oferecer condições que perpetuam essa nossa característica, né, predominante, né, de uma força de trabalho pouco qualificada. Vamos agora falar sobre dois modelos clássicos, né, de organização desse Estado. O primeiro é o Estado unitário, que é um Estado mais centralizador. Nós temos o exemplo da França, onde existe uma certa homogeneidade interna e uma coesão administrativa que é exercida na capital. E nós temos ainda o Estado federal, né, que é um pacto entre os entes de diferentes regiões ou povos que compõem o Estado e que também nós chamamos de pacto federativo. Esse é o caso do Brasil. Então, o federalismo, diferente do Estado unitário, ele parte de uma descentralização, mas é sempre importante dizer, como a Aina Elias de Castro nos adverte, que existem graus de centralização no Estado unitário e existem graus de descentralização nos estados federativos. Então, nós precisamos observar, né, como é feita essa organização espacial do poder para cada caso, ou seja, para cada estado especificamente. Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, existe, portanto, um debate propício, né, para falar sobre o federalismo e dizer um pouco, né, sobre de quem de fato é a responsabilidade sobre a nossa emergência no âmbito da saúde e de todas as providências que precisam ser tomadas. Então, a Constituição de 88, ela fala, né, sobre as competências
dos estados, da União e também dos municípios, em todos os âmbitos. No entanto, na prática, nós vemos que a realidade é muito mais complexa do que isso, né? Já que existem alguns temas, como no caso saúde, educação, segurança, em que muitas vezes um Estado, né, federado, ele precisa recorrer, né, aquilo que era sua responsabilidade, pedir ajuda para a União. Muitas vezes a União precisa intervir num caso de emergência, né, principalmente por questões ambientais, né, alguns desastres que acontecem, então existe uma intervenção. Logo, embora tudo isso esteja na nossa Constituição, é sempre importante observar que nós também estamos falando sobre a relação entre geografia e política que é permeada pelo poder. Então, essa disputa de poder aparecerá durante a organização do nosso espaço. Uma vez que nós falamos sobre o desenvolvimento do Estado moderno, depois falamos um pouco sobre os tipos, né, de interpretação e as formas de organização, as funções. Agora é o momento também de trazer para o debate, trazer para essa aula, um contexto que é mencionado pela maior parte dos autores, né, sobretudo aqueles que falam sobre a globalização e que falam sobre a geografia política na contemporaneidade, que é esse contexto de crise e de reestruturação do Estado. Bom, a maior parte desses autores vai dizer que o Estado está passando por um contexto de crise, ou seja, os papéis que o Estado desempenhava anteriormente não são mais os mesmos papéis que ele desempenha hoje, e isso coloca em xeque ou coloca em debate a contraposição, né, entre a manutenção da soberania e também a interdependência dos estados, já que, considerando o sistema mundial, os estados eles lutam, né, por manter a sua soberania, o que envolve então as questões nacionais, né, então a nação, o território, e envolve também assegurar o poder que ele exerce sobre esse território. Mas nós temos um contexto internacional de interdependência entre as nações, muito desenvolvido no campo político e no campo econômico, sobretudo. E com a globalização, o espaço reticulado, é inegável dizer que essa interdependência tende a se ampliar. No contexto, né, pós-Guerra Fria, nós entendemos que esse processo de crise e reestruturação do Estado ele é constante, e uma das provas disso é a criação de organismos internacionais. Por exemplo, no âmbito econômico, buscando um equilíbrio, né, maior, a partir da Segunda Guerra, houve uma progressiva liberalização das economias. Como eu disse para vocês anteriormente, com a crise, né, do Estado keynesiano e da figura do Estado interventor, agora passou-se a buscar novas soluções, né, e a liberalização da economia foi uma delas. Nós tivemos aí, nesse contexto, a criação de instituições como o Bretton Woods, e aí, consequentemente, o Fundo Monetário Internacional. Depois, a criação do GATT, que em 95 se tornou a OMC. E esses instrumentos passaram a ser considerados mais como freios do que necessariamente como reguladores após esse contexto da Guerra Fria. No entanto, também foram entendidos, sobretudo blocos econômicos na década de 90, como uma espécie de estratégias que os estados pudessem lançar mão para inserir-se no mercado internacional. Nós temos um exemplo emblemático na América do Sul, que é o caso do Mercosul, da CAN e de outros acordos que sucederam esses, né, que são acordos que os países resolveram assinar, juntar esforços para a integração regional e assim garantir que houvesse um maior poder de barganha no cenário internacional. Obviamente que os impactos não são só internacionais, mas também são internos, já que assinar esse tipo de acordo requer uma série de concessões que muitas vezes não são feitas e por isso esses acordos não progridem, ou então são feitas e aí nós temos impactos sobretudo nas zonas de fronteira e algumas regiões específicas que são alvo, então, do recebimento de investimentos planejados no âmbito desses acordos.
entendemos ainda que esse é um período de grande mudança, já que nós tivemos a fragmentação da produção, a descentralização seletiva dos espaços, né, de produção, uma acumulação flexível, e aí o Estado ele acaba perdendo em soberania, né? E esse processo de perda de soberania ele vai ser, então, passado para outras instâncias, sejam elas os organismos internacionais. Então, tem ainda outros exemplos, né? O caso da ONU, da OTAN, a União Europeia, né, como um dos exemplos mais emblemáticos do mundo em relação à integração econômica, a formação do mercado comum europeu, por exemplo, em 1992. Bom, além disso, os países eles buscam atrair novos investimentos e alguns organismos internacionais, como no caso do Banco Mundial, eles vão atuar diretamente, né, nos países periféricos, como no Sudeste Asiático, na América Latina e na África, para a negociação da dívida externa, mas também no investimento em algumas áreas, né, no setor urbano. Então, tiveram várias grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, que receberam investimentos diretamente do Banco Mundial, por exemplo, para a construção de habitações no setor habitacional. Então, obviamente, isso passou, né, pelo Estado, mas, ao mesmo tempo, foi um investimento localizado. E os impactos desses investimentos, né, foi essa cidade fragmentada, né, que nós temos, cuja segregação socioespacial é uma realidade, muito por conta desses investimentos também. Com esse aprofundamento, então, dos processos de globalização, não é só para essas escalas superiores, digamos assim, que o Estado passa a perder soberania, né, que, como nós estamos mencionando, os organismos internacionais, mas também para escalas que são ditas inferiores, né, entre aspas, as escalas locais. E as cidades globais possuem um papel muito importante nesse contexto. Lembrando que, nesse sentido, o global e o local eles serão dois lados da mesma moeda, até porque o local ele é a materialização ou mesmo a territorialização dos mecanismos de homogeneização. E, ao mesmo tempo, como dito na aula anterior, o local ele tem esse poder de resistir a essas verticalidades a partir das solidariedades e da mobilização da sociedade civil. No entanto, o que nós vemos se essa reestruturação do Estado implica na perda da soberania para essas instâncias superiores, que são os organismos internacionais, as cidades globais, que seriam instâncias inferiores, né, neste caso, chamadas assim por fonte Ruff, elas também irão ganhar novos papéis, né? E no espaço reticulado, a articulação dessas redes, nós sabemos que as cidades globais elas serão importantes nós. Por fim, eu quero apresentar aqui para vocês algumas referências utilizadas ao longo dessa aula, então alguns exemplos, alguns aspectos que eu apresentei para vocês podem ser encontrados nessas referências. A primeira referência é o livro da professora Inaília de Castro, Geografia e Política, Território, Escalas de Ação e Instituições. A segunda referência que eu utilizei, que eu indico que vocês leiam, é o livro do professor Wanderley Messias da Costa, Geografia Política e Geopolítica, Discurso sobre o Território e o Poder. E, por fim, temos ainda o livro do Juan Nogué Fonte e Juan Vicente Ruffi, onde eles falam um pouco sobre o desenvolvimento do Estado moderno, sobre fronteiras, utilizando a perspectiva da geopolítica crítica. Então, um livro muito interessante também, que se chama Geopolítica, Identidade e Globalização. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Bom estudo para você e tchau, tchau.